Anteriormente na história de Naamã, Nada daquilo talvez que ele tivesse imaginado aconteceu. E ele ficou muito bravo e mergulhou a 7ª vez. Quando ele se levantou, que ele se olhou, uau! Ele estava completamente curado. Oi, estamos de volta com essa história maravilhosa que Deus deixou para nós, que a gente conhecesse essa história incrível. Então, aí ele chega na casa do profeta Eliseu. E aí ele chega para Eliseu e fala: agora eu sei que não existe Deus em nenhum lugar a não ser o Deus de Israel. Ai, já pensou que delícia o profeta ouvir aquilo? E que delícia ouvir Naamã poder falar aquilo que só existia para ele, agora o Deus de Israel. Oh, meu Deus! E aí ele chegou para o rei e falou: então, por favor, aceita os meus presentes. E aí o profeta disse: como meu senhor vive, eu não vou aceitar os seus presentes. Aí Naamã insistiu, mas o profeta falou: eu não vou aceitar. Sabe por quê, crianças? O profeta não estava lucrando com aquilo. O que o profeta queria mesmo é que Naamã entendesse quem era Deus de Israel, o único Deus verdadeiro e que podia não só curá-lo, mas mudar a vida dele. Que na verdade quem fez o milagre foi Deus, não é? Eliseu foi um instrumento de Deus ali na vida de Naamã. Então o profeta queria que ficasse bem claro isso para aquele oficial. Então ele fez um pedido para o profeta. Ele falou: então eu posso pedir que eu posso levar 2 burros aqui que eu tenho carregados com a terra de Israel? E foi assim. Ele quis levar a esta terra porque ele queria, quando ele chegasse lá na cidade dele, lá em Damasco, ele fosse fazer um altar para o único Deus. E ele falou: nunca mais eu vou adorar nenhum Deus que não seja o Deus de Israel. Então ele queria montar um altar para adorar somente ao Deus verdadeiro que ele tinha conhecido. Olha só, um outro homem, não é verdade? Apareceu um outro homem nessa história, totalmente restaurado, fisicamente e espiritualmente. Então, ele faz um pedido a Deus, um único pedido, que o Senhor dele, ele tinha o hábito de ir no templo de Rimon adorar os deuses dele. E ele tinha que ir também, e tinha que se ajoelhar, porque quando ele se ajoelhava, o seu senhor se apoiava sobre o braço dele. Então ele estava pedindo desde já perdão, porque ele era obrigado a fazer aquilo, né? Afinal de contas, ele era o empregado do rei, e ele tinha que obedecer às ordens do rei. E aí o profeta Eliseu vira para ele e diz assim: vá em paz. Uau! Então, crianças, Deus sabia que mesmo se ele precisasse ir naquele templo de um Deus pagão, Deus sabia que o coração de Naamã não estava mais lá, que o coração de Naamã estava totalmente voltado para Deus. Por isso que o profeta falou: vá em paz. Linda história, né? Maravilhosa história. E a gente pode tirar tanta lição
desses versículos e desta história de Naamã que a gente não tem nem ideia. Mas a tia Cissa vai pegar uma partezinha dessa história como reflexão para a nossa vida. Como ela pode nos ajudar. Como essa história de tanto tempo atrás pode fazer toda a diferença hoje, para os dias de hoje, na minha vida e na vida de vocês. Lembra daquela jovem? Uma menina que foi levada para um outro país? Foi ser uma escrava. Então, eles tiraram ela do país dela, da família dela, do convívio, dos amigos e levou para um país totalmente diferente. Não tinha nada a ver com Israel. E ela se tornou uma escrava. Não é verdade? Então, quantas razões ela tinha para ser uma menina super revoltada. Uma menina triste, mal-humorada, não é? E o que aconteceu? E o que ela fez? A primeira oportunidade que ela teve de demonstrar o amor do Deus verdadeiro que ela conhecia. Ela não se importou a situação que ela estava lá como de escrava. Mas o que falou alto no coração dela foi o verdadeiro amor de Deus que ela conhecia. E ela se compadeceu do Senhor dela, pela doença que afetava o corpo dele. Por isso que a gente não pode se calar. A gente não precisa ter vergonha, muito pelo contrário. A gente tem que ter muita alegria de poder falar para o nosso próximo. E quantos próximos estão perto da gente? Quantos? Na escola, na rua, na família. Quantas pessoas precisam ouvir a história como Naamã ouviu? Não só para curar fisicamente como ele foi, mas este homem agora ele tem uma outra vida. Ele teve a vida eterna, porque ele conheceu um Deus verdadeiro. Então você pode falar com toda segurança, com toda a fé, que nem esta jovem teve. E poder falar para aquele amiguinho, para aquele colega, que Jesus ama ele também e tem um plano maravilhoso para a vida dela. Para a vida deles. Então esse é o convite que a tia Cissa está fazendo para vocês, tá bom? Nessa história incrível que a Bíblia contou para nós. Então vamos lá com fé e coragem falar desse Deus maravilhoso que nós temos, tá bom? E aí vocês podem desenhar a história de Naamã e esta menina incrível. Vamos lá? Espero o muralzinho de vocês. Até uma próxima história. Deus abençoe.